PRC5 Limitada, 690 kHz, Belém, Pará, Brasil. Atenção, emissoras do sistema ClubSat. Em 5 segundos, cartaz esportivo. Sem clube, não há futebol. É notícia, é esporte, é clube. Informando, analisando, os campeões estão chegando no ar, no ar, no ar. O bate-papo de quem tem cartaz esportivo. Nas muvucas do rádio, galera, são 18 horas e 12 minutos, hora certa, RBA TV, canal 13, aqui pela PRC5, mais uma atração do Timão, campeão do rádio, comando e liderança do locutor que vale quanto pesa. Agora é só se ligar, Roberto, vem aí os destaques dos eletrizantes em cartaz. Paysandu. Goleada da Libertadores faz aniversário hoje, dia 13 de fevereiro. O Foco vencendo a parte defensiva do Papão nos últimos trabalhos. Grupo assistiu a jogos do Paragominas, o líder da competição hoje da Curuzu. Ingressos já estão à disposição da Falange Bicolor para lotar o Caldeirão no domingo. Remo! Paulo Cacheado! Clube do Remo vai enfrentar Brusque na próxima fase da Copa do Brasil. Se passar, poderá faturar 1,5 milhão. Médico remista explica o quadro clínico do lateral esquerdo. Delegação retornou no início da tarde e reapresentação só amanhã pela manhã na Toca. Depois do Carnaval, Clube do Remo voltará a jogar no Baenão. Casa do Futebol. Paulo Sérgio Pinto! Bragantino vai estar de volta à Copa do Brasil. Saiu a arbitragem para a 5ª rodada do Campeonato Estadual. Clubes na expectativa da tabela do futebol feminino. Remo e Paysandu aguardam a confirmação da CBF para a sequência da Copa do Brasil. Jerônimo Bezerra. Autuoni foi apresentado hoje como novo técnico do Botafogo. Goleiro Jean, oficializado no Atlético Goianiense, aquele que bateu na mulher. Fortaleza para a história hoje do futebol cearense jogando na Argentina. Depois de um ano, Estádio Canarinho será reaberto na partida entre Cruzeiro e Atlético de Roraima. Copa do Brasil, Ferroviária e Avaí vão empatando em 0-0. Já no segundo tempo vai classificando o time catarinense. Mais 3 jogos para esta noite. Santa Cruz e ABC jogam nesta noite pela Copa do Nordeste. Cartaz esportivo, Aldo Souza. Cartaz esportivo desta quinta-feira, antessala de mais um fim de semana, 13 de fevereiro de 2020. Produção e edição, Saulo Zaire. Na secretaria, Marinete Azevedo, a belíssima. No áudio,
Ele não dá toca, mas não tira a toca. Roberto Menezes. Nos transmissores, Estevão Moraes. Na fanpage do Timão Campeão, Fábio Cebolinha. A galera dos transmissores, um abraço ao Estevão Moraes. Comigo, nos comentários em cartaz, com as suas tretas e tiradas, João Cunha, o comentarista aqui da Ritmo ao Jogo. Cartaz esportivo. Oferecimento Draft Super Zero, Portugal. Laboratório Amaral Costa, Trigolino. Mirella, Alubar Coppertec, Nova Autopeças, Reina Farma e Café Líder. Todo mundo da Clube. Por que escolher uma simples cerveja quando você pode tomar uma super? Gostosa? Não, super gostosa. Gelada? Não. Super gelada. Feita com ingredientes super selecionados. Ela é triplamente filtrada, o que faz dela super refrescante. E super saborosa também. Viu como escolher o super faz toda a diferença? Experimente essa nova ideia. Chegou a Draft Super Zero, uma super cerveja. Belém, cidade abençoada, verdadeiro paraíso de belezas, delícias e muita fé. A Reina Farma tem orgulho de fazer parte de Belém, oferecendo um atendimento de qualidade com muito calor humano no melhor estilo paraense, além de produtos de primeira e preços que cabem no seu bolso. Vem Belém, esperamos você aqui. Reina Farma, uma rede de farmácias genuinamente paraense. Sabia que dá para reconhecer um bom café pelo tempo que o sabor permanece no paladar? O Café Líder investiu alto na revitalização completa de suas embalagens, no processo de torra, na moagem e na rigorosa seleção de grãos. Quer saber o resultado de tudo isso? Vem tomar um cafezinho no Líder agora mesmo. Tá quentinho, cheiroso e mais gostoso do que nunca. Café Líder. Mais sabor, mais prazer. Era a mochila com preço mínimo que você queria? Então corre pra cá. Festival de Mochilas Portugal. Mochilas a partir de R$ 24,90. Vários modelos para todos os estilos. Venha escolher logo a sua antes que acabe. Duvido você conseguir escolher entre recheado ou wafer trigolino. Tá bom, então eu vou te ajudar. Tem o sabor chocolate, morango, brigadeiro, baunilha, limão e chocolate com coco. E agora complicou. Então vamos fazer assim? Você pega um de cada e mata à vontade. Seja recheado ou wafer, biscoito é trigolino. Todo mundo da Clube. Cartaz esportivo. São 18h08, hora certa, RBA TV, canal 13, executivo de futebol, a importância desse profissional na administração dos clubes, atribuições, responsabilidades e resultados, como eles estão utilizando essa importante ferramenta de gestão. Vamos saber e discutir no primeiro debate bola do Troféu Camisa 13, ano 28, com Carlos Quila, diretor executivo do Clube do Remo, e Cláudio Guimarães, radialista e jornalista, com mediação de Mariana Malato, jornalista e apresentadora do programa Camisa 13 na RBA TV. Dia 17 de fevereiro, às 18 horas, no auditório do Laboratório Amaral Costa, Rua Antônio Barreto, no Marizal, com certificado de participação. Troféu Camisa 13, ano 28, a maior e mais democrática premiação do esporte paraense. Patrocínio: Alubar, Portugal, Amaral Costa, RR Pneus, Bampará, Draft Super Zero e Drogarias Max Popular. João Cunha, no ano passado, a essa altura dos acontecimentos, nós estávamos rejubilados pela campanha do Bragantino, que era dos paraenses o único que sobrevivia à primeira fase da Copa do Brasil. Aliás, ele não só sobreviveu à primeira fase, como foi longevo a ponto de amealhar como premiação um bom quinhão que tem servido inclusive para a estruturação da equipe de Caeté. No ano passado, São Raimundo, Remo e Paysandu. O Paysandu, é verdade, bem mais tarde, porque acabou entrando nas oitavas de final e sendo eliminado pelo Internacional, mas São Raimundo
e Clube do Remo saíram ainda na primeira fase. A Copa do Brasil começa para os clubes paraenses com a eliminação do Galo Elétrico de Tucuruí, o Independente, com a classificação do Paysandu em Lusiânia, no estado de Goiás, sobre o Brasiliense com empate, e teve, no caso, na quarta-feira, a eliminação desse Tubarão para o Ceará, time de primeira divisão. O Bragantino precisava vencer o jogo, o empate classificava o Ceará, mas o vovô Alencarino chegou à vitória no finalzinho. Já tinha o empate garantido, já tinha a classificação garantida, mas chegou à vitória no finalzinho. E o Remo deu um susto. O Remo quase foi excomungado pelo Frei Paulistano, mas conseguiu a redenção e virou o jogo sem passar pelo purgatório e chegando ao paraíso, garantindo vaga na segunda fase do torneio, amealhando aí mais de R$1 milhão entre primeira e segunda fases. Que avaliação você faz? Qual é o saldo que fica dessa participação dos clubes paraenses na primeira fase da Copa do Brasil? Um abraço, boa noite. João Cunha é o comentarista aqui da Ritmo ao Jogo. Eu acho que nós pisamos na bola. Os dois já atuaram em casa, o Bragantino ainda pegou o Ceará, que é uma equipe bem mais renomada e colocada no ranking nacional, está na Série A. Mas o Independente pegou o CRB, que não é que seja uma equipe fácil, mas poderia ter saído melhor. Infelizmente, atuando em casa, ambos perderam. E olha que o adversário jogava pelo empate. Mas faz parte, não vejo demérito no Bragantino, porque foi um jogo em que ele até fez uma boa participação, seu goleiro defendeu muito. E tem que levantar a cabeça e dar a volta por cima. Quanto a Remo e Paysandu, hoje encontrei nas caminhadas lá pelo Guamá alguns torcedores bicolores que disseram o seguinte: João Cunha, os remistas estão fazendo festa, passaram por um time fraco. E eu disse, olha, nós, paraenses, deveríamos ir para a DOCA, tanto na passagem do Paysandu contra o Brasiliense, quanto nessa do Remo. Porque muitas vezes nós ficamos por times fraquíssimos. Eu me lembro do São Raimundo de Manaus, me lembro do Palmas, me lembro do Rio Branco do Acre, do Salgueiro. Então, foi-se o tempo em que nós formávamos equipes, aqui no Pará, a Remo e Paysandu formavam uma equipe, em que havia uma mescla entre a regionalidade e os importados. E essa mescla nos dava uma força de quem toma açaí, de quem gosta daquilo que o camarada não gosta, maniçoba, tacacá. E formavam times que batiam em grandes equipes. Naquela época, Cruzeiro vinha aqui, Palmeiras vinha aqui, esses times grandes vinham aqui. São Paulo, Flamengo, Corinthians. E conheciam do nosso futebol. Hoje o Paysandu, se não me engano, tem um jogador regional que é o Perema. E o Remo ontem teve dois, um entrou no lugar do outro, que foi o Irailson e o Djalma. Nada contra as importações, mas nós estamos importando muito e dando pouca importância à regionalidade. Isso faz falta. E aí, respondendo a sua pergunta, eu estou indo para a DOCA. Fui com o Paysandu, quando empatou fora de casa com o Brasiliense, estou indo com o Remo, que passou pelo Frei Paulistano. E torcendo muito e rezando para que as duas equipes se preparem bem para enfrentar CRB e Brusque. O Brusque, de lembrança ruim. Já o Remo já passou, foi tentar passar pelo Brusque, e bruscamente foi eliminado. Em 2017, né? E o Paysandu, eu tenho uma esperança no Paysandu, porque depois do repá eu fiquei dando mais valor ao treinador bicolor. Ele tinha desfalque do goleiro certo, não tinha lateral, não tinha volante, só tinha ataque. O que ele fez? Botou 3 zagueiros e 3 volantes e soltou um lateral e disse, chutem para lá para frente que alguém pega lá e eu sei que eles vão fazer alguma coisa. E aí acabou vencendo o jogo. Então eu espero que o Remo, com essa vitória, possa dar ao seu treinador a força que eu sei que ele tem para escalar bem, posicionar bem e conseguir os resultados. Porque na Copa do Brasil, muito menos do que jogar bem, é o resultado. Você disse, e Remo e Paysandu, ao passar, já estão com R$1.000 e poucos, né? 1 milhão e pouco, né? Isso. 1.100.000 e pouco. 1.190.000 para cada um. E se passarem de fase novamente, 1,5 milhão é a cota
para quem atinge a terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, passa de 2 milhões no todo. E eu vejo o Paysandu com mais chance porque joga em casa. E o Remo com dificuldade porque viu o jogo antes do Brusque e é um time que joga direitinho. Mas dá para acreditar, dá para torcer e dá para rezar. Já que você falou no Paraíso, vamos rezar para que o Frei Paulistano não fique magoado com a gente, nos ajude, nem que seja com a reza. O Remo saiu com 1 milhão e o Frei Caetano ficou de joelho no milho. Frei Paulistano. Falei Frei Caetano, velho. Frei Paulistano ficou de joelho no milho. Mauro Negrão, um grande abraço, Valdo Souza, João Cunha e todos os ouvintes, telespectadores também do Cartaz Esportivo, em função de vocês estarem na fanpage, de toda essa programação maravilhosa do esporte da nossa PRC5. Mauro Negrão, revista de Curuçá. O Everson Moraes, boa noite, Valdo Souza e João Cunha. Na opinião de vocês, o PH não deveria ser titular no lugar do Kaique Oliveira? Olha, o Kaique Oliveira cumpriu suspensão do repar e está à disposição para o jogo com o Paragominas. Daqui a pouco o Dino Menezes vai falar sobre isso, mas qual é a sua opinião? Você acha que o Kaique deve voltar ou o PH deve continuar? João. Independente de qualquer coisa, eu devo dizer que eu estou muito contente com esse PH. Então, não sei no lugar de quem que ele está no time, mas o meu time começaria com ele mais 10. O Leandro Freitas, não consigo entender como o time do Remo continua sem padrão de jogo. Um time que não tem nem divisão, no caso Frei Paulistano, que jogou contra ele, tem mais padrão de jogo e posse de bola do que o próprio Remo, que tem um elenco melhor remunerado e melhor qualificado. Leandro Freitas, João. Acabei de dizer, Leandro, que nessa Copa do Brasil, mais do que o desempenho é o resultado. Então o Remo conseguiu uma coisa muito que deve ser aplaudida. Saiu perdendo fora de casa e mesmo com essa tua queixa, que eu endosso, mas ele teve força suficiente para empatar e virar o jogo. E bastava o empate para ele se trazer com um resultado positivo. Então, eu estou achando que você tem razão, mas vale o resultado que o desempenho. O Edivandro Santos, boa noite. O Jackson Melo da Silva. A vingança agora partiu terceira fase. Vamos, Leão. Claro que ele se refere à possibilidade de uma forra, e o João Cunha já lembrou a eliminação do Remo pelo Brusque Catarinense. Mário Nascimento, esse time do Remo fraquíssimo tecnicamente, se não melhorar seu futebol, não passa pelo Brusque na Copa do Brasil. E você vai mandando aí a sua live, vai interagindo com a gente na fanpage do Timão Campeão. Dino Menezes, hoje o Fortaleza e o Jerônimo Bezerra. É o Jerônimo que está me chamando? Sim. Fala, Gegé. É porque nos destaques, a gente disse Ferroviária e Avaí 0x0. Sim, estava 0x0. Só que agora o Avaí estava se classificando, né? Só que a Ferroviária fez com Renan e Igor aos 20 e aos 25, 2 para a Ferroviária, 0 para o Avaí, já no segundo tempo, e assim vai se classificando a Ferroviária. E São Paulo, de Araraquara. O Antônio Kleinbig acabou de informar isso também aqui na fanpage, olha. Ferroviária acabou de fazer um gol. Valeu, obrigado, Jerônimo, obrigado também a você, Kleinbig. E como eu dizia, o Jerônimo acabou de destacar também que o Fortaleza entra para a história, coloca o futebol cearense no mapa, na geografia do futebol sul-americano, estreando hoje na Sul-Americana. E exatamente hoje, 13 de fevereiro, há 15 anos, o Paysandu marcava uma verdadeira goleada, né? Porque o jogo foi 2x0 lá em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. O Paysandu ganhou na estreia na Libertadores, fora de casa, e ganhar estreando numa Libertadores, um clube do Norte, um clube da Amazônia, isso representa uma goleada para o nosso futebol, não é isso, Bola de Fogo? Boa noite, Dino Menezes. Dinho Menezes. Opa, um abraço pra você, Valdão. Tudo bem, Dinho? Slow motion, mas chegou, né, Valdo? O espírito era esse, goleada, papai. Goleada do futebol do Norte, da Amazônia, do povo paraense, quando o Paysandu fazia aquela estreia, né, contra o Sport Cristal. Isso. Né? Então, o torcedor tem muito que comemorar, né, tem muito que relembrar, até porque isso vai fazer bem a ele, né? Vai fazer bem pelo momento hoje, pela posição, né, do Paysandu hoje numa Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que merece. Aquele era o Paysandu que o torcedor muito sente falta, e aquele era o Paysandu que o torcedor gostaria que se repetisse, pelo menos
no espírito, né, Valdo? É verdade, Dini. Que saudade daqueles tempos, hein, rapaz? Quem sabe o futebol paraense não venha com o próprio Paysandu, quem sabe com o Remo, enfim, a vivenciar, a nos fazer vivenciar dias tão gloriosos. Dini, o internauta aqui, o nosso fã no Facebook da Rádio Clube, ele falou de forma até provocativa sobre o PH. O João Cunha disse que para ele, João Cunha, é o PH e mais 10. Kaique Oliveira está voltando. Se ele volta como titular, volta no lugar de quem, no seu entendimento, na sua opinião? Lembrando que contra o Remo, o meio-campo do Paysandu teve PH, Uchoa e Serginho. Quem sairia, se for esse o caso, quem sairia para a volta do Kaique Oliveira, Dini, na tua opinião? Só estou respondendo porque você está me perguntando, Valdão. Mas olha, deixa eu te falar. Eu acho que o Kaique vai ficar no banco, viu? É mesmo, rapaz? Pelo que estava esperando o Ed dos Anjos em relação ao PH. Entregou muito, né? Hein? Ele entregou muito o PH, né? Entregou? Entregou muito. Foi além da expectativa do Ed dos Anjos. Entregou muito no pé do Será que eu levei o pack na cabeça? Para levar o pack aqui para fazer feio tem que ser... É porque o futebolês tem umas tiradas realmente contraditórias até. Exatamente. Pois é, então o Ed esperou muito, esperou bastante. O PH esperou bastante. O show, e ele está dando um crescimento a cada jogo do Serginho, quer dizer... E o Kaique Oliveira, ele estava sendo quase que, apesar de ser da posição, mas ele estava sendo quase que improvisado ali no meio de campo do Paysandu, porque ele não era a peça, né, que tanto queria. Agora, por outro lado, pesa a questão de ser artilheiro, assim como o Nicolas também, com a camisa do Paysandu. Agora, João, essa possibilidade que a gente está cogitando aqui, talvez nem seja o que passe na cabeça do Hélio dos Anjos, ou seja, repetir o meio-campo com 3 volantes. De repente, ele precisou fazer isso por uma necessidade que, como você lembrou há pouco, se criou com a ausência desse, a ausência daquele, com o Perema sendo improvisado de lateral, enfim, ali criou-se uma espécie de Frankenstein que deu certo. Esqueleticamente o Paysandu era algo meio estranho, deu certo, o resultado foi bom. Você acha que ele vai repetir o meio-campo com 3 volantes ou ele vai colocar 2 volantes só? E aí ficaria, além do Kaique Oliveira, na hipótese levantada pelo Dínio, um outro volante desses 3 que jogaram contra o Remo, fora para a entrada de um meio armador. É uma linha de raciocínio que pode ser considerada, João? Ele não vai ter o Perema, e não vai ter o Bruno Colasso. Isso. Então ele vai ter, na lateral direita, ele vai usar o Tony, o Netinho, que já deve estar entrando em forma. É outra questão. Será que ele volta com o Tony depois do que o Netinho mostrou? E o Diego deve entrar na lateral esquerda. Com essa fragilidade que o miolo de zaga do Paysandu demonstra, embora tenha conseguido o resultado, mas demonstra fragilidade, a impressão que eu tenho é que ele vai manter os 3 volantes para poder soltar o lateral esquerdo, que tem habilidade, e segurar a bola, o ataque do adversário, porque afinal de contas o Paysandu vai jogar contra o líder, né? Então, para mim, ele mantém os 3 volantes e deixa o Kaique Oliveira para uma oportunidade durante o jogo. Com o Vinícius Leite fazendo essa composição de meio quando o Paysandu tem a bola da articulação, a bola da ligação com o ataque. É porque o Paysandu agora ele tem o Vinícius, tem o Nicolas e o William. Ele vem aparecendo bem na partida. Então, acho que aquilo que foi, de certo modo, forçado no reparo, deve ser encaminhado bem já na segunda partida com esse montante de jogadores lá no ataque. Então, Dínio, você quando destaca que o Paysandu tem o foco defensivo, você está indo ao encontro dessa detecção do João Cunha. Ele observa bem a fragilidade, apesar da vitória sobre o Remo, apesar da classificação sobre o Brasiliense. A cozinha é um setor que preocupa o Hélio dos Anjos, né, Gênio? É verdade, é verdade. Eu acho que esse é o grande problema hoje do time do Paysandu Esporte Clube, tanto que desde os primeiros trabalhos, Valdão, a gente está sentindo o Hélio trabalhando praticamente ele e os zagueiros, ele, o Wesley Matos e o Micael, além do Ceará, garoto, né, que tá por ali, veio da base, mas a atenção total dele é para a zaga, porque ele sabe que essa mesma dupla de zaga
assustou muito o torcedor, né? E precisa de um ajuste. Então o ajuste ele está aproveitando esse tempo que está tendo o torcedor. Não sei se ele tem razão nessa observação dele. O Valdir Souza, quase Valdo Souza, quase Xará. Fala, Valdo Souza, você não acha que se o Águia der 30% da renda, o público da partida de sábado contra o Remo não seria melhor? Pois muitos não vão, porque o Remo não vai lucrar nada com esse jogo. João Cunha, responda você. Eu não me sinto à vontade com o analista do meu lado ter que responder, ter que emitir juízo de valor. Olha, todos nós estamos preocupados porque nós vimos que o Remo, quando jogou com a grana a seu favor, teve um aval maior do seu torcedor, né? E quando foi a renda do adversário, houve um afastamento. Mas eu não acredito que se der 30% teria esse aval. Acho que foi um erro da federação ao tornar o Mangueirão estádio neutro, né? E todo mundo agora tem um problema qualquer, vem para cá, né, foi de levar a grana. Era mais interessante que eles fizessem 60% para o ganhador, 40% para o perdedor. E aí teria toda a liberdade de jogar aqui, ou jogar acolá. Mas eu acho que o torcedor tem razão. Há sempre uma retração do torcedor, tanto bicolor quanto azulino, quando a renda não é do seu clube do coração. E por falar no Remo, Cacheado, o Leão conseguiu com bravura, hein? O Remo teve muita raça, foi um time muito disposto em campo para virar para cima do Frei Paulistano. Na sua opinião, Cacheado, esse foi o melhor Remo que você viu nos últimos jogos decisivos fora de casa? Fala, Cacheado, boa noite! Um abraço, Valdo Souza. Realmente, Valdão, olha, ontem o Clube do Remo, eu gostei de ver. Há muito tempo eu não vejo o Clube do Remo se impor fora de casa como se impôs ontem jogando na cidade de Frei Paulo, valendo pela Copa do Brasil, onde o Clube do Remo eliminou o time local e conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Gostei do Clube do Remo no segundo tempo, o Remo se ajustou, foi para cima e foi buscar a vitória e a classificação. É isso que o Remo tem que fazer. Aliás, que o técnico Rafael Jacques, Valdão, falava logo após o jogo para mim, dizendo que o Remo já tem ajustado ali a sua defensiva, que falta ajustar mais o meio para frente, né, o ataque. E ele acha que o time está numa evolução e deu a nota 7,5 para o time no jogo de ontem contra a equipe do Frei Paulistano. O Clube do Remo, que se souber, o Clube do Remo poderá pegar um dinheiro a mais. Por quê? O Remo até aqui já faturou na Copa do Brasil, nesse jogo contra a equipe do Frei Paulistano, R$1.190.000. Imagine o Clube do Remo, Valdão, eliminando o Brusque, que é o próximo adversário do Clube do Remo. Sabe qual será a cota? R$1,5 milhão. Dá ou não dá para ajeitar as finanças só com 2 jogos na Copa do Brasil, hein, Valdão? Claro, né, João? Agora, para passar pelo Brusque e botar a mão nessa bolada, o Remo precisa se organizar melhor, precisa taticamente evoluir. Há pouco avanço desse time do Remo. Ah, mas o Remo, o Valdo, ganhou a classificação. Vamos para a toca, eu vou com o João. Claro, tem que festejar. O Remo foi eliminado pelo próprio Brusque em 2017, na primeira fase. O Remo saiu vergonhosamente, ano passado, para o Serra do Espírito Santo, na primeira fase. Bora para a doca, João. Agora, é preciso organizar esse time, porque o Brusque ontem pegou o Sport Recife. Tá bom que o jogo foi em Santa Catarina. O Brusque venceu o jogo por 2-1, numa partida muito confusa, arbitragem muito polêmica. No último lance do jogo, o Sport Recife mandou a bola para a rede, o árbitro, João, correu para o meio campo, deu o gol, mas o Bandeirinha não. E aí, é a Bandeirinha. A Bandeirinha. E aí, 10 minutos depois, o árbitro decidiu que o gol tinha que ser invalidado e o Brusque conseguiu a classificação. Então, não vai ser fácil, né? O Remo precisa melhorar, né? É o que eu disse, o Remo precisa melhorar, sim. Mas se o Remo continuar trôpego e vencendo, trôpego e ultrapassando os seus degraus, é importante, porque nessa Copa não é só vencer, é vencer e faturar. Mas ontem o Remo teve, no jogo contra os Frei Paulistano,
ele teve um gol que, a meu ver, houve uma falha pequena do goleiro, Vinícius. Mas ele conseguiu um gol de escanteio com o Fred muito bem, e o gol do Hermel também muito bem. E conseguiu resistir, mesmo fora de casa, suplantar um resultado adverso. Não vou dizer que o Remo está bem, mas aos poucos, por exemplo, o Mimica ontem fez uma partida, no dia do jogo contra o Paulistano, fez uma partida muito boa. O Hermel se movimentou muito bem. Ontem, né? Foi ontem, né? É, exato. Então o Remo aos poucos tem que ganhar do seu torcedor um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho, embora a cobrança seja necessária, como tem sido feito. Mas o treinador está tentando, ao seu modo, ajustar o time ideal. E de aos poucos ele vem conseguindo pelo menos resultados. Vai ser importante essa partida de sábado contra o Águia, que o Remo possa mostrar mais desenvoltura, porque contra o Brusque ele terá que ter uma performance melhor, devido o jogo do Brusque ser de um nível maior do que o do Frei Paulistano. O Gidaltio Monteiro, boa noite, Valdo. Sou remista e estou em Jaú, São Paulo, curtindo o cartaz esportivo. Muito obrigado, um abraço, hein? Dimar Santos, Valdo, boa noite, estou ligado aqui em Macapá, o cartaz, muito feliz com o Leão Queridão. Cachado, Ronael, está suspenso, né? O Ronael acabou que não vai poder jogar contra o Águia sábado. A bola da vez seria o Dudu Mandai. Mas afinal de contas, como é que está esse caso do Dudu Mandai? O cara jogou a pré-temporada aí, jogou amistosos. Quando é que esse cara estreia, Cachado? Valdão, olha, o doutor Jean Cli, ele que é médico do Clube do Remo e idealizador do NASP, ele vai explicar esse caso do Dudu Mandai. Meu amigo, não é fácil não, todo mundo quer saber o que aconteceu com o lateral esquerdo do Dudu Mandai, que foi um dos primeiros a ser contratado. Ele fez gol no Clube do Remo, vocês lembram? Pela equipe do São José no passado, um jogador que é rápido, é serelepe, é um menino, vai bem para o ataque com a canhota, ele vai de linha de fundo, se infiltra pelo meio, mas não consegue jogar, Valdão. Ele participou de vários jogos treino do Clube do Remo, até também jogos amistosos, e foi para a pré-temporada em Salinas, se contundiu, estava bom, fez fisioterapia e ontem para hoje fez exame e já está vetado para o jogo contra a equipe do Águia de Marabá. O técnico pensava contar com ele. O doutor Jean Clay está aqui, Valdo Souza, ele fala, explica o quadro clínico do lateral esquerdo do Dudu Mandai. Será que ele veio lesionado, doutor Jean? Dudu Mandai chegou ao clube, né, no final do ano passado, não tinha nenhuma lesão aguda e tinha um histórico de uma lesão prévia em outra localização inclusive, mas nenhuma lesão aguda. Ele foi para os treinamentos normalmente e na última semana da pré-temporada em Salinas ele teve uma lesão na musculatura da coxa esquerda. Fizemos a ressonância, era uma lesão grau 1, foi iniciar o tratamento e quando ele iniciou a transição, que isso ocorre entre 7 e 10 dias, ele teve uma lesão no músculo ao lado. Diante disso, fizemos uma nova investigação sobre o Dudu para ver se ele tinha algum outro fator que fosse compatível com lesões musculares de repetição, inclusive com avaliação odontológica, e nada foi encontrado. E em função disso, iniciamos o tratamento mais uma vez. Ele foi tratado, quando entrou na fase de transição, voltou a sentir. Repetimos a ressonância e percebemos que, embora o tecido estivesse em fase final de cicatrização, ele teve uma resposta inflamatória, um processo inflamatório ao entorno do músculo, e fez com que a gente mudasse mais uma vez o protocolo. Então a gente já percebeu que o Dudu, ele é um atleta que responde de uma forma diferente ao tratamento de uma lesão muscular. Então, em função disso, a gente já começou a comissão técnica, a gente vai fazer um tratamento com outro ritmo, um ritmo que respeita muito mais a característica do atleta, inclusive com o uso de outras técnicas, como terapia de onda de choque no Dudu. E a nossa previsão, a gente está trabalhando com a meta de botar em condições de jogo por volta de 3 semanas, tá ok? Então, para deixar claro que o Dudu não chegou com lesão e tem sido extremamente profissional no seu tratamento, muito dedicado ao tratamento e está, com certeza, muito apreensivo para que ele possa jogar pelo Clube do Remo. Interessante, né? A gente tem visto aí com a evolução tecnológica também no campo da medicina esportiva que alguns jogadores que sofrem lesões sérias se recuperam dentro de um tempo brevíssimo. O Dudu Mandai chegou bem.
Como disse o doutor Jean Clay, ele não veio lesionado, em outras palavras, ele não veio bichado. E ele é profissional, tem sido profissional no concernente ao tratamento a que ele tem se submetido. Mas é uma demora eterna, essa espera pela estreia do Dudu Mandai, João Cunha. A saída é pedir que Deus mandasse o Espírito Santo para ajudar aqui, porque o médico do Remo deu outras explicações, mudou até o ritmo, ele mudou o ritmo do tratamento. Mas é outro negócio, o Remo nesse momento tem que deixar os médicos se preocuparem com o Dudu Mandai e ele se preocupar o que fazer com a lateral esquerda que não vai ter o titular. E o reserva, que seria o titular, o Dudu, infelizmente não se conta com ele na área futebolística, a não ser na área medicina, aí pode ser até um novo compêndio aí sobre esse tipo de contusão, esse tipo de tratamento. E o Remo tem o Jansen, que já jogou na lateral esquerda, pode ser uma solução para esse problema. E o Remo, aí tirando o Jansen da direita, ele tem um Nininho que chegou aí, não sei que condição está, tem o Djalma que atua por ali, e esse Neguete, quando foi contratado, lá estava escrito assim, zagueiro ou lateral direito. Então, se ele é zagueiro ou lateral direito e entrou de volante, ele também pode entrar de lateral direito. E ontem, depois do jogo, o Rafael Jaques dizia da possibilidade do aproveitamento do Laílson na lateral esquerda. Quando perguntado pelo Cacheado se o Jansen seria improvisado por ali, ele praticamente descartou. Depois ele considerou a possibilidade, mas quando ele lembrou o Laílson, parecia que ele estava dizendo que o Laílson seria o jogador a atuar contra a equipe do Águia na lateral esquerda. Seria uma boa experiência? Olha, quando eu fui perguntado pela questão do Paysandu, que não tinha lateral direito, eu disse que podia usar um zagueiro ou um volante. Zagueiro ou volante. O Laílson, eu vejo ele ser usado como volante, mas ele é quase um meia. Então, só se o Remo tivesse um sistema em que esse Laílson improvisado fosse ficar como ala e não como lateral. Mas como o lateral tem que ter uma função primordial defensiva, eu não arriscaria o Laílson. Se eu fosse arriscar, repito, Jansen ou até o Neguete. O Lacênio Santos, Valdo, boa noite. Sou Leão, mas o Remo tem que melhorar muito. O time não tem padrão de jogo, falo de Cabetá. Fala, Jerônimo. Terminada a partida, a Ferroviária de Araraquara bateu o Avaí de Santa Catarina por 2-0. A Ferroviária avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Vai pegar agora o Águia Negra de Mato Grosso do Sul, Valdão. Obrigado, Jerônimo Bezerra. Denis Almeida e Valdo, time do Remo parece caldo de gó, fraco. Aqui em Portimão, Denis Almeida ligado no programa lá em Portugal. Juninho Gerais, esse time do Sport Recife também é muito fraco. Contra o Brusque, mesmo sendo fora, temos condições de passar sim, é torcedor do Remo. Zaqueu Paes, esse programa é muito bom, obrigado. Carlos Gonçalves. João, o torcedor paraense se ilude facilmente, se ilude muito facilmente. Não temos outra saída, Gonçalves. A saída é tentar se desiludir, mas se você vê, como eu vejo, a cada 10 anos nós estamos contratando muito mais quantidade, muito menos qualidade. A cada 10 anos nós estamos utilizando muito menos a prata da casa e vendo o nosso material humano e brilhar em outros áreas, sem ter chance nenhuma por aqui, lamentavelmente. Então a nossa saída é ou a gente embarca nessa canoa, então vai fazer o quê? Protesta no meio da rua, parar o trânsito? Não tem outra saída. O Nando Costa, Valdo Souza, eu te acompanho desde o programa de TV na extinta TV Guajará, programa Carlos Santos. Um abraço e uma ótima noite. Naquele tempo era o Lombardi. Obrigado, Nando. Carlos Alberto Castilho, vocês diminuem a façanha do Remo, que se classificou com vitória em cima de um time da Série D e campeão do seu estado. O Frei Paulistano é campeão sergipano. O Paysandu se classificou com empate também sobre o clube da Série D e no sufoco terrível. Eu acho que não é esse o entendimento, não é essa leitura de estar subestimando a conquista do Remo. O fato é que o Frei Paulistano, embora seja o campeão sergipano mesmo, ele não tem o prestígio que o Brasiliense, por exemplo, o Brasiliense foi vice-campeão da Copa do Brasil. Nos tempos, é verdade que o então senador Luiz Estevão bancava o Jacaré, lá do Distrito Federal. É apenas isso, então somente isso. E outra coisa, eu pelo menos não subestimei nada. Eu disse que nós devemos fazer festa pelos dois. Isso. Agora, íamos para a DOCA, o Frei Paulistano, ele está disputando 3 campeonatos nesse momento. A Copa do Brasil estava, né? Copa do Brasil,
o campeonato local e a Copa Nordeste. Então ele não tem cacife para 3 campeonatos. O adversário do Paysandu está disputando só este campeonato e o campeonato local, e as dificuldades cada um tem, mas eu quero que o torcedor entenda. Não há demérito nenhum, nem apenas mérito. Os dois passaram, porque tanto fazia sem empate como vitória, e nós ressaltamos bem aqui, Valdo. O Remo conseguiu uma façanha assim, saiu perdendo e virou fora de casa. O torcedor também ele ouve o que quer, né? O Roberto Rocha tem muito a ver com essa rivalidade, existe essa coisa de muro baixo e a gente acaba ficando, na verdade, no meio de um fogo cruzado. O Roberto Rocha, boa noite, Valdão, quem manda do norte é o Lobo. O Zé Roberto, boa noite, Valdo Souza, morando no Outeiro, ouvindo cartaz em Manacapuru, no Amazonas. Ele mora no Outeiro, mas está no Amazonas, em Manacapuru. E tem um torcedor aqui, rapaz, o Matheus Moraes, o Dinho, Matheus Moraes Luz, ele diz não se conformar quando o Hélio dos Anjos coloca o David para jogar e deixa o Elielton fora. Esse David é muito ruim, pelo amor de Deus. Essa história do Elielton em Dinho Menezes, será que o Elielton ainda vai ser aproveitado ou ele está mesmo alijado dos planos do Hélio dos Anjos, hein, Dinho Menezes? Vai ser aproveitado sim, Valdão, vai ser aproveitado sim, com certeza absoluta. É um jogador que também está trabalhando, ainda não está no ideal, mas o Hélio conhece, né, a qualidade do jogador, está vendo que ele não está como estava o ano passado, então com o trabalho ele vai chegar a esse ponto que tanto quer o técnico Hélio dos Anjos. Rapaz, são muitas aqui as informações, as mensagens sobre 17 anos aí o Paysandu iniciava a sua épica gloriosa. A gente já falou, inclusive, a campanha da primeira fase da Taça Libertadores em 2003 ao vencer o Clube Cristal no Estádio Nacional de Lima, perdeu por 2-0. Já a gente vai tentar ouvir aqui o Vinícius Leite ainda aqui no cartaz. Beleza, Valdão? Legal. Só para usá-lo ainda antes do Vinícius Leite, o grupo viu jogos do Jacaré, o adversário de domingo pela manhã na Curuzu, com ingressos à disposição aí, mas com muita gente atrás desses ingressos, né, Dinho? Muita gente atrás desses ingressos, até pelo que fez o técnico Hélio dos Anjos. Ele convocou o torcedor, ele pediu a presença do torcedor, o torcedor sabe que ele vai ser importante. Enfim, então tem promoção, tem 1.000 ingressos a R$20 de arquibancada, tem 100 ingressos para mulherada a R$30 para a cadeira aqui no preço normal é 50. Enfim, tem todo um tempero para esse jogo e, acima de tudo, o jogo vai ser às 10 da manhã, horário que muita gente gosta de participar, trabalhar. Enfim, é um horário convidativo, né, Valdo? O torcedor vai ver o jogo e depois está livre para ele fazer o que ele quiser. Não vai dar mais a desculpa para a madame de que ele vai ter que ir à tarde para o jogo, não dá para ir com ela para o aniversário da sogra, né, Valdo? Não dá não. Cacheado, o jogo do Remo sábado contra o Águia, como é que está a programação para essa partida, Caxi? Olha, Valdão, reapresentação do Clube do Remo só vai acontecer amanhã pela manhã. O grande detalhe é que o Clube do Remo saiu 4 da madrugada de Aracaju, foi para São Paulo, de São Paulo até Belém. Chegou por volta de 13h15 no início da tarde em nossa capital e por isso o técnico Rafael Jacques, com a comissão técnica, acharam por bem marcar a reapresentação para amanhã pela manhã. O Remo que volta a jogar pelo Campeonato Paraense, sábado, 4 da tarde, com Fenômeno Azul, para brindar, fazer uma festa bonita pela classificação do Leão e também lutando por uma vitória contra a equipe do Águia de Marabá. E o técnico já anunciou, viu, Valdão, que o Remo pode ter mudança. Ele falou em improvisar, inclusive, o garoto Laílson como lateral esquerdo, já que o Dudu Mandai está vetado. E o menino tem chance, quem sabe, se ganhar condições, de entrar na lateral direita. E o treino que o Cacheado falou que seria pela manhã, esse treino acabou passando na sexta-feira para o período da tarde. Às 16 horas o Remo terá a reapresentação e o treinamento lá no Bainão. O aproveitamento do Nininho é uma coisa que o Remo, em 5 jogos, ele teve 5 equipes diferentes. O Rafael Jacques não conseguiu repetir o time
nunca, desde que começou o Campeonato Paraense, passando pela estreia ontem na Copa do Brasil, não vai poder fazê-lo contra o Águia, mas é bom poder colocar os especialistas. Os improvisados, volta e meia, conseguem entregar bons resultados, mas o melhor é você ter os especialistas ocupando as respectivas funções, né, João? Mas ele pelo menos não repetiu o time, mas vem conseguindo, tirando o repar, os resultados necessários. Doído porque não mostra um desenvolvimento futebolístico bom, mas vai passando. Aí a gente tem esperança que ele possa, se o Nininho veio para ser lateral direito, ele tem essa opção, mas como eu disse antes, ele tem o Djalma que ele pode utilizar ali também. Olha, um torcedor azulino aqui, o Marquinhos da Cetran, manda uma fotografia do Bainão iluminado e pergunta se é verdade que já estão testando iluminação por lá. Está aqui na rede social. E também pergunta se não tem lateral esquerdo na base do Remo. O Cachado está viajando ainda, né? Esse material que a gente está rodando aqui no Cartaz Esportivo é o material que foi produzido por ele e que tem dado a sustentação, sim, no Cartaz Esportivo, mas só ele é quem pode trazer as respostas ao Marquinhos da Cetran. O Leandro Freitas, boa noite, uma pergunta: caso o técnico do Remo fosse demitido, qual seria o técnico ideal? Dado Cavalcante, Mazola ou Paulo Bonamigo, ou nenhum dos três? Estou acompanhando direto de Palma de Mallorca. Dos três, Paulo Bonamigo. Você acha que a volta do Bonamigo seria boa? Dessas três opções é melhor. Dínio, o Vinícius Leite já está na linha aí? Já dá para falar com ele, Dínio Menezes? Aí você pergunta para o nosso nobre amigo, porque eu estou preparado. Está na linha, então. Vinícius Leite. Vinícius, como é que o Paysandu vai encarar esse Paragominas? Um time que está bem, é líder e 10 horas da manhã. E aí? Eu só sei que a gente está preparado, a gente sabe do clima aqui de Belém. Pode estar na liderança, Vinícius. Você acha que o Paragominas joga e deixa jogar? Pode ser a situação do domingo, ter um time mais aberto para o Paysandu encarar? Então, a gente sabe como é o clima de Belém, a gente sabe que pode chover, mas pode fazer muito calor. A gente está preparado, a gente hoje fez um treino na parte da manhã, amanhã vamos fazer na hora do jogo. Então, eu creio que do jeito que tiver o tempo, a gente vai tentar desempenhar nosso melhor futebol para poder vencer o Paragominas. A derrota para o Castanhal serviu de alerta, tanto que depois da derrota para o Castanhal, o Paysandu classificou da Copa do Brasil e ganhou o grande rival. Serviu? A gente o professor já tem passado para a gente que é um time muito bom, mas todo time que vem jogar contra a gente está tentando jogar, está tentando mostrar que é capaz de algo mais, então a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas a gente está focado, a gente sabe da nossa força aqui dentro de casa, então a gente tem que demonstrar isso no jogo todo. O torcedor, Vinícius, sente falta de quem fica fora por um motivo ou outro, suspensão, ou expulsão ou contusão? Você acha que muda muito quando uma peça, um determinado jogador não joga? Sem dúvida alguma, a gente nos cobramos bastante naquela derrota, a gente sabia que estava devendo, a gente conversou, e entre nós a gente falou, a gente precisa dar uma resposta para todo mundo, porque a gente sabe do potencial do time, a gente sabe que a gente pode muito mais. Então, sem dúvida alguma, aquela derrota nos mostrou que a gente ainda não estava fazendo. Então, creio que nesses 2 últimos jogos a gente pôde mostrar mais no Clássico. Então, a gente conseguiu uma bela vitória que dá moral para a equipe. E eu tenho certeza que nesse jogo de domingo vai ser um grande jogo. O grupo desse ano está com mais qualidade, mais peças que podem diferenciar do que no ano passado? Nossa equipe é uma equipe muito boa, cara. Quem entra, quem fica no banco, sempre que entra vai entrar para ajudar. A gente sabe que a concorrência aqui é muito grande, então a gente tem que estar ligado o tempo todo. Mas como eu disse, a nossa equipe é muito boa e sabe que quem entrar vai dar conta do recado. O Vinícius Leite é um jogador que cresce muito em grandes jogos. Paysandu e Paragominas tem esse tamanho, é um grande jogo. Afinal de contas, Paragominas, que tem a mesma pontuação dos 3 ocupantes do G4, lidera o grupo e só lidera pela diferença no saldo de gols. Todos têm 9 pontos. Paragominas, a equipe do Castanhal, o Paysandu e o Remo. É um grande jogo? É jogo para Vinícius Leite, João Cunha? O Vinícius Leite, pelo futebol que apresentou desde a temporada passada, foi uma das boas contratações que o futebol paraense fez ao lado do Nicolas. Então, para mim, ele joga jogo grande, jogo médio e jogo pequeno. Agora, eu quero até aproveitar para falar do Elielton.
Foi uma novela tremenda para renovar o contrato do E Eliel. não foi, rapaz. Ele ia para Manaus, aí o treinador insistiu, aí tá. E agora é estranho esse esquecimento do Eliel. Com relação ao jogo do Paysandu contra o líder Paragominas, desde o início eu dizia que o Paragominas ia fazer bonito, porque juntava a organização e dava uma chance ao treinador que tinha ambições, Rogerinho Gameleira. E se você ver na tabela, marcou o mesmo número de gols do Paysandu, mas levou só 2, o Paysandu levou 5. Então, agora o Dinho falou que esse jogo vai ser bem temperado, quer temperar o jacaré, vai ficar bom para servir. E o Cláudio Guimarães informou que os testes que estão sendo realizados no Bainão não são testes de refletores, e sim testes de cargas. Obrigado, Cláudio. O Azevedo Valdemir, com esse futebol medíocre que o Remo está jogando, será muito difícil passar pelo Brusque. Ele está em Brusque, está em Santa Catarina, ligado no cartaz esportivo. Obrigado. Dinho, Diego Matos pode jogar na lateral direita do Paysandu? Parabéns, João Cunha, por concordar com a troca do técnico do Remo, o Raimundo Miranda. Valdo Souza, o Eberson Alan Oliveira Padilha. Pergunta quanto vai ser o ingresso para o jogo domingo, Paysandu e Paragominas. É taxista Eberson do Girassol. O ingresso, tem o ingresso promocional ao R$ 1.000 ingressos a R$20. Ingresso promocional e o ingresso convencional, R$30 arquibancada, né, Dinho? Exatamente, 30 arquibancada e 50 para cadeira. Valdo, uma pergunta que eu acho que cabe. Paysandu vai pedir antidoping para jogar contra o Paragominas. Faz certo, Paysandu e João Cunha, vocês dois? Olha, eu não sabia dessa, tá aí uma informação nova. Se eu fosse enfrentar um jacaré, eu pedia até proteção da guarda florestal. Agora é estranho, porque o jacaré vem jogando seu futebol, mas de vez em quando aparecem essas novidades. Será que essa ideia não é daquele sujeito que não gosta de tacacá? Deve ser. Tá legal. Vamos pro recreio e já a gente volta. Cartaz Esportivo. Castanhal acaba de ganhar mais uma unidade Amaral Costa na Avenida Maximino Porpino. Uma ampla e confortável unidade para atender você com qualidade e rapidez na realização dos exames laboratoriais. Venha conhecer a nova unidade Amaral Costa na Avenida Maximino Porpino 2072. De segunda a sexta, de 6:30 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados, de 6:30 às 11 da manhã. Amaral Costa, há 65 anos ouvindo você. Em breve, a Nova Autopeças Automóveis. É isso mesmo, que a Nova Autopeças tem tudo para ônibus e caminhão, você já sabe. Agora tem mais uma grande novidade para você. O melhor atendimento, as melhores marcas e os melhores preços de peças agora para seu automóvel. Aguarde, você vai se surpreender. Nova Autopeças Automóveis, em breve no bairro do Guajará, em Ananindeua. Os fios e cabos elétricos Alubar Copertec oferecem proteção extra ao não propagar chamas e por ter todos os selos que atestam a qualidade do produto. Alubar Copertec é muito mais segurança e qualidade para o seu projeto elétrico. Cartaz Esportivo. Valdo Souza. Vamos lá pro placarzão da pelada do Ventinho. Campeonato da Liga do Esporte do Jaderlândia, América do Bairro de Fátima, do Pedrão e GTO. Campeonato do Esporte de Marituba, primeira divisão. Flamengo de Marituba e Bom Sucesso do Uriboca. Campeonato dos Pais da Terra Firme 2020. Real Madruga e Proálcool, os amistosos para este final de semana. Lambança da Frutuoso, Pratinha 1, Parquiane, Cobreloa, Brasilândia e São Joaquim e os Caras Tortas e o Águia. Alô, alô, meu ídolo! Tem alguém me chamando? Já? Já, deixa eu logo antecipar que notícia a gente não guarda. Paysandu e CRB, quem tinha, hein? Paysandu e CRB, dia 19 de fevereiro, Curuzu, 19h15. Paysandu e CRB, 19 de fevereiro, Curuzu, 19h15, Valdão. Aí então, o Paysandu já sabe que vai jogar na Curuzu, às 19h15, contra o CRB. Já o Remo vai ter que jogar fora contra a equipe do Brusque. Vamos lá com meu ídolo Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo. E a CBF confirmou hoje Série A, Conselho Técnico no dia 27 de fevereiro, depois da quarta-feira de cinzas, depois Série B no dia 28 e a Série C no dia 2 de março, segunda-feira. Nos Conselhos Técnicos, as divulgações das tabelas envolvendo as competições, né? A chamada tabela básica dentro do prazo estipulado pelo Estatuto do Torcedor. Copa do Brasil, vamos ter vários jogos hoje à noite, já temos 13 partidas definidas e ainda hoje, no mais tardar até amanhã, a CBF já solta parte da tabela da segunda fase com jogos nos dias 19 e 26 de fevereiro e 4 de março. Hoje tivemos sessão do Pleno do STJD, vários julgamentos importantes e, entre eles, o Flamengo contra a CBF e o próprio Palmeiras por causa do jogo do ano passado no Allianz Parque, apenas a torcida do Palmeiras, recomendação do Ministério Público. E o doutor Paulo César Salomão, ele deu uma liminar ao Flamengo, garantindo que no primeiro jogo deste ano, mando de campo do Flamengo no Brasileirão, teremos a torcida única. Realmente é um pé na cova para o futebol brasileiro. O pedido de revisão do Cruzeiro de uma multa de 2018, no valor de R$ 328.800, foi negado pelo tribunal. Tá falado, meu ídolo. É com você. Obrigado, Wellington. Alô, alô, Paulo Sérgio Pinto. Oi, Valdão. Vamos lá, Sensa. Bom, dizendo que o Bragantino vai voltar à Copa do Brasil, só que no Sub-20, o jogo está marcado para o dia 18 de março, no estádio de Jogão, em Bragança. Bragantino e Tupi das Minas Gerais. Se passar pelo Tupi, vai enfrentar aí o Atlético Mineiro ou o Gama, que é do Distrito Federal. Saiu a arbitragem para os jogos do final de semana, na quinta rodada do Campeonato Paraense, sábado, 15h30, no Parque do Bacurau, em Cametá, Independente Bragantino, Gustavo Ramos Melo, 16 horas, no Estádio Olímpico Mineirão, Águia de Marabá e Clube do Remo, Andrei da Silva e Silva. No domingo, às 10 horas da manhã, no Estádio da Curuçu, Paysandu e Paragominas, com Delson Fernando Freitas da Silva. No Estádio Mamazão Noteiro, Carajás e Tupiranga, com Rafael Rodrigues da Silva. E às 17 horas, no Estádio Barbalhão em Santarém, Tapajós e Castanhal, com o Vanaldo Nascimento dos Santos. Como o Gini falou, o Paysandu vai enfrentar o CRB na quarta-feira, 19h15, é jogo de televisão, segunda fase da Copa do Brasil. Até amanhã, a CBF confirma o jogo entre Clube do Remo e Brusque e Clube do Remo. E também os clubes vivendo a expectativa da divulgação da tabela por parte da Federação do Futebol Feminino. Muito embora a competição começará apenas no mês de maio, Valdo Souza. Valeu, Paulo Sérgio. Vamos para o primeiro zap. Roberto. Boa noite, amigos. Boa noite. Pereira de Coraci. Amigos, eu gostaria de ver o Remo jogando no sistema 4-5-1, com o Hermel e o Wesley pelas beiradas, mas ajudando na recomposição. Jackson mais centralizado. Queria que o nosso volante saísse de cima do nosso zagueiro um pouco e desse mais suporte ao meia de ligação. Sei que tudo isso requer treinamento, mas acho que o time ficaria mais compacto e mais dinâmico. Gostaria de opinião de vocês. Boa noite, um forte abraço. João Cunha. Rafael Jacques deve estar ouvindo, anotou tudinho e botar em prática. É seguir esses conselhos e tentar ajustar mais o time. Vamos para mais um zap. Ian Oliveira, Fala, Ian. Rio de Janeiro. Quem está certo e quem está errado? Quem é mais rigoroso e quem é mais light? A Federação Paraense de Futebol ou a CBF quanto ao liberamento de praças esportivas? Porque desde o ano passado vem se observando campos que os times paraenses vão jogar. É uma tristeza. Sem sombra de dúvida, a Federação Paraense de Futebol é muito mais rigorosa e a CBF mais light, mas depende com quem. Com eles, light, foi com a gente, rigor. Mia. Com eles, light, com a gente, Mia. Valeu, João Cunha, obrigado. Vamos ao banco. Alô, Jerônimo Bezerra. Fala, GG. Um abraço, Valdão. Paulo Autuori foi apresentado no Botafogo, já vai trabalhar com Honda e assim está feliz da vida por voltar a trabalhar com Valdir Espinosa, que agora é gerente de futebol do Botafogo. Enfim, tudo está no seu lugar, graças a Deus, lá no Botafogo. Olha, como já informei, Ferroviária 2-0 no Avaí, partida já encerrada
que começou à tarde pela Copa do Brasil. Ferroviária, portanto, avança para a segunda fase. Teremos hoje ainda Novo Hamburgo e Ponte Preta, Afogados e Atlético Acreano, São Raimundo e Cruzeiro marcando o retorno do estádio Canarinho depois de 8 anos parado. Boa Vista e Chapecoense também vão jogar hoje, Valdão. Daqui a pouco eu falo dos internacionais. Deixa eu logo falar que no Avejaneira, às 21h30, o Fortaleza vai fazer história, o primeiro clube do futebol cearense a jogar numa competição internacional, e vai jogar hoje na Argentina diante do Independiente. Valeu, Jerônimo. Vamos lá, Dini Menezes, a última do Papão. Vai ser do trabalho amanhã, Paulo. Não para. Sábado vai dar finalização participativa do jogo do domingo. Em nome de Agamassa Plastimassa, Casa Direita Mais Resistência. Banda do Sucesso, Valdão. Lá tem o telefone para o rural. Digital pelo menor preço, ali na Futurosa, entre 15 de novembro. E João Freire, consórcio Magazine Luiza. Vai lá nas lojas e pegue Paulo. A última do Leão, Cacheado. Clube do Remo, Valdão, voltará a jogar depois do Carnaval no Baenão. O jogo será contra a equipe do Carajás às 15h30. Aliás, que hoje, Valdão, um grupo de engenheiros fez teste de peso nas torres de iluminação do Baenão. E muita gente está pensando que são refletores que estão sendo colocados já. Ainda não, apenas teste de peso e cabeamento para receber lá na frente as torres. Sempre em nome de Autopeças Cidade Nova, aberta aos feriados e domingos ao comando do Fério Dedeu. Consórcio Magalu, carros, motos, eletrodomésticos e residência. Ligue para o Consórcio Magalu, 988-18-4948. Farinha de trigo é Mirella. Todo panificador usa a farinha de trigo Mirella. Paulo Sérgio. Fala, Censa. Na segunda-feira, às 15h30, no auditório da Federação, a reunião com os presidentes de clubes e ligas do interior para se falar sobre a Copa dos Clubes Campeões do Interior na temporada. Avisa, Avícola Limitada, em Santa Isabel do Pará. Baterias Tudo, você instala e esquece. E Prefeitura Municipal de Ituia, a volta das realizações de novo. Lá, GG. Copa Rei da Espanha, jogo encerrado, Real Sociedade 2-1 no Mirandes, e o Real Sociedade joga na volta na próxima semana. Copa da Itália, partida de ida, Milan e Juventus, semifinal, empataram em 1-1. Copa da França, acabou, Saint-Étienne bateu o Epinal por 2-1. O Saint-Étienne se une a PSG, Rennes e Lyon para fazerem as semifinais lá na França, Valdão. E o Bolt, ao lado do Adilson, já estão chegando para a apresentação do Papo de Esporte. Tchau, galera!